de todos, né? E o tema de hoje, o assunto, que é o capítulo 14 do livro, né, O Imenso Portugal, chama Uma Casa de Festas e Velórios, o Palacete Pinho, que é um monumento, né, muito conhecido da cidade, e sempre muito polêmico nesse contexto de restauros e memórias. E aqui a gente vai ouvir, para falar desse capítulo, a Thaís Homero de Pinho Toscano, a Thaís que está aqui já. Ela é arquiteta e urbanista, é graduada pela UFPA, fez um mestrado em patrimônio histórico no programa de arquitetura e urbanismo da UFPA e faz o doutorado lá, conclui o doutorado em História Social da Amazônia, como a Naná lembrou aqui, e tem um trabalho já bastante reconhecido na cidade, nessa área, no Estado, nessa área de requalificação, preservação, conservação, restauro na área de patrimônio histórico-cultural. Então, tem transitado muito bem entre esse campo da arquitetura, da memória e da história. O outro palestrante é o Luiz Augusto Barbosa Quaresma. Ele fez uma licenciatura em História lá na UFPA, conosco, e faz o mestrado lá na História, em Social da Amazônia, Programa de História Social da Amazônia, e também atua, né, lá no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, no arquivo, não é, do Instituto Histórico. E tem trabalhado, orientando a professora Naná. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar logo a palavra para vocês, agradeço, e acho que muitas pessoas, todos aqui estão bem curiosos, porque o título já é bem instigante, né? Uma casa de festas e velórios, quer dizer, lembra logo aqueles contos do Machado de Assis, né? São as imagens do Machado de Assis, então eu queria logo agradecer e passo logo a palavra para vocês. Primeiro é a Thaís que vai começar e depois o Guto segue. No final, a gente vai abrir, vocês podem também ir fazendo perguntas, questões, aqui no lado, né? Tem um espaçozinho aqui no lado de comentários, o chat, e depois a gente vai fazer essas perguntas para os nossos convidados. Muito obrigado. Eu vou desligar a minha câmera e vocês também ficam livres, menos os palestrantes, né? E muito obrigado. Já é a sua palavra. Gente, é um prazer enorme. Vocês estão me escutando bem? Perfeita. Estão me escutando bem? Perfeito. Olha, tem até umas pessoas aqui no meu celular dizendo que não estão conseguindo entrar aqui na palestra. Isso com a... Eu acho que é porque tem que se inscrever. Porque tem muito. Com a Laura, não sei. Se inscreve, mas é na hora. Não, enviar o link, eu estou aceitando aqui. Então, peraí, eu vou enviar aqui, então, rapidinho. Manda os Sabe links que pelo Zap. É que é a minha... Vou fazer isso, então. E a Laura já vai aceitando. Pronto, eu vou já fazer isso aqui. Manda o link direto. Vou mandar aqui. A mesma coisa vocês aí, convidados, só não manda para gente muito estranha. Já estão invadindo. Está uma moda agora de invadir fala. É verdade. É a minha parentela. Porque, na realidade... Essa é bem-vinda. Esse artigo foi super importante para mim, né? Não apenas como arquiteta, diante desse trabalho que eu venho realizando de patrimônio histórico, né? Que sempre foi um trabalho que, desde a minha época de faculdade, sempre me interessou muito, né? Eu me lembro que a minha primeira experiência assim, profissional foi no IFAM. Eu passei num estágio e desde aí eu começo, né? Eu já milito nessa área. Então, imagina, eu nem vou dizer, mas eu acho que eu passei dessa prova em 95. E depois eu fui me enfronhando mesmo nesse assunto, né? Eu estive diretora do patrimônio da Fumbel, depois do DEPAC, e eu tenho realizado muitos trabalhos nessa área, e foi uma dupla
uma dupla alegria falar do Palacete Pinho, primeiro porque ele é um prédio, né, absolutamente importante dentro da cidade, né, tem um símbolo cultural imenso, e porque o meu pai morou no Palacete Pinho, né, ele foi a casa da minha família paterna. Então, ao mesmo tempo que eu pude fazer essa pesquisa arquitetônica, né, eu pude também fazer uma pesquisa familiar, uma regressão familiar. E isso foi muito bom, me trouxe assim, muita alegria. Né? E assim, a gente focou o artigo na figura do comendador, né, do Antônio José de Pinho, e fala também do prédio, né, e das coisas que aconteciam nesse lugar. Né? Quando começa o artigo, as pessoas elas acham assim, que a arquitetura ela se resume numa coisa física, né, apenas. Mas não, a arquitetura ela também é uma coisa imaterial. Né? Tem até um grande teórico da arquitetura, que é o Norbert Schultz, que ele fala da arquitetura existencial, né? Que é uma arquitetura imaterial, uma arquitetura de símbolos, uma arquitetura afetiva, que eu acho que é essa arquitetura da contemporaneidade, né? E então o palacete ele não pode ser encarado apenas como uma arquitetura, enfim, dentro da sua fisicitude, né? Da sua física, enfim, dos materiais e do estilo. Ele é muito mais do que isso, né? Então esse artigo ele procurou focar, né, na figura do comendador, né, como é que esse imigrante chega aqui e consegue ter uma projeção, né, na sociedade da época, e o que acontecia nesse palacete. Isso também é muito importante. Né? Isso é o oxigênio da arquitetura, né, o combustível da arquitetura. Então, assim, o próprio palacete, ele é um projeto de vida, né? A casa e o seu dono, eles não são muito separáveis, né? Eles não podem ser muito individualizados, porque é como se aquele prédio fosse uma extensão da própria pessoa dele. E a gente vem, né? A gente sabe que a arquitetura expressa uma posição dentro da sociedade, né? Um poder, um prestígio, né? E o comendador, né, que vem para cá, para o Brasil, ele vem em 1841, né? Desculpa, ele nasce em 41, ele vem em 53, ou seja, em um rapazote, né? Vem com o pai e com vários irmãos, e ele, o Luiz vai explicar isso melhor, né? Ele começa a amealhar uma certa quantia, né, de dinheiro para poder se inserir dentro dessa sociedade da época, né? Então aqui a gente tem uma foto dele, né? Essa foto é do álbum do Augusto Montenegro, de 1908. Ele era senador, né? E essa foto é esse que era o comendador Pinho, que ele é o meu tataravô, né? Meu pai chegou a morar no Palacete até mais ou menos os 12 anos de idade, então tem aquelas histórias familiares, né, as coisas que contam, enfim. E o comendador vem, né, com os filhos, desculpa, o pai, né, que era o Manuel Antônio, vem com ele e com mais uns 4 filhos, eles eram 5 irmãos, né, e ele começa essa tentativa, né, de galgar assim, uma ascensão social. Né? Ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a participar das agremiações, dos clubes, né, das associações literárias. É muito importante a gente enfatizar que essa época foi o início da época da borracha, né, daquela cidade absolutamente efervescente, né, aquela cidade que Belém era, com a troca de ideias e troca de informações e troca de objetos, né? aquela vontade que Belém tinha de ser como Paris, né? Dentro daquele projeto, daquela mentalidade civilizadora, e o comendador ele está presente nisso, ele é um ator desse momento. Né? Então, por exemplo, ele foi vogal do Gabinete de Cultura em 1871, ele casa em 72 com a Luísa Francisca, né? Ela era filha de fazendeiros de Mocajuba, ou seja, ela já tinha uma posição social. Eu escapei de ser Luísa Francisca, porque o meu nome era para ser Luísa Francisca. Mas aí, na hora H, enfim, não quiseram.
E assim, a vida dele é muito... A gente encontra muito nos jornais, né? Porque ele era uma figura importante. O pai dele morre em 1880, né? Então, assim, ele também ele se colocava muito, né, como dentro daquelas ações filantrópicas, beneméritas, que tudo isso também era uma forma desse engajamento social, né? Então, ele foi juiz da festa de Nazaré, né? Ele foi irmão da Santa Casa de Misericórdia, ele foi da comissão em prol das pessoas com varíola, e assim por diante, né? Dois fatos muito importantes aconteceram na vida dele, que foi, em 1889, ele foi naturalizado brasileiro, isso permitiu, né, que ele pudesse concorrer a cargos públicos, políticos, né? Então ele foi vereador, ele foi senador, e o mais importante, assim, de todos, né, foi que em 1891 ele ganha a comenda do Santo Cristo, né, que faz dele um comendador. E também um ponto muito importante da vida dele é justamente a construção do Palacete Pinhos, né? O comendador Pinho, ele contrata um arquiteto. Naquela época era muito difícil você contratar um arquiteto. Eu coloquei aqui essas imagens, né? Do Paris na América, dessa exposição do Teodoro Braga, que teve no foyer do Teatro da Paz, que é para a gente sentir como era essa cidade, né, nessa época. Belém era uma cidade onde as coisas aconteciam, né? Belém era uma cidade movimentada artisticamente, tinham artistas que vinham, tinha um comércio de arte, um comércio de artes aplicadas, que era muito importante. Luiz, quer ver? Mostra aqui os palacetes, eu acho que é nos próximos slides. Não era só o Palacete Pinho, tanto uma coisa super engraçada que tem é justamente a nomeação, né? Eram os palacetes, né, que tinham os nomes das famílias. Então, era o Palacete Bibi Costa, como esse primeiro que a gente está vendo, o Palacete Augusto Montenegro, né, que era quem morava lá era o governador Augusto Montenegro, o Bolonha, essa outra é a Casa do Lemos, ou seja, existia toda uma relação simbólica de poder, né, de tornar Belém cosmopolita através dessas mansões, dessas casas, né, que elas tinham, importavam, né, um jeito de morar burguês, né, que era muito diferente da cidade colonial, né, da Belém colonial. E o mais interessante, então, ele contrata, né, o Camilo de Amorim, que é esse arquiteto. Ele não vai, né, ele não constrói o palacete nas zonas de expansão da cidade, que era Nazaré, Batista Campos, né, era onde os grandes burgueses da época tinham as suas casas. Ele permanece na Cidade Velha, o que já ocasiona uma diferença morfotipológica ali para a Cidade Velha, né, porque a gente sabe que a Cidade Velha é um extrato bem colonial da cidade, né, que tem os lotes estreitos e profundos. O palacete ele já vem inovando, ele tem um lote muito grande, ele já apresenta recuos, ele é todo concebido dentro daquela visão higienista, né, e de privacidade, que naquela época estava em voga na Europa, né, ou seja, da iluminação natural, da ventilação. Ele possui jardins, e o mais interessante é essa compartimentalização dos setores, né, que também era um conteúdo programático ali já do estilo eclético, né? Então, cada sala tinha uma função, né? Então, era a sala de bilhar, era a sala de música, era a sala dos banquetes, era a biblioteca, tudo muito setorizado e muito compartimentado. E não era só o Palacete Pinho, né, que apresentava essas tecnologias. Ele apresenta algumas tecnologias muito interessantes para a época. Se eu não me engano, o Palacete Pinho é o único prédio que ele tem uns trilhos de trem debaixo daquela primeira sacada dele. O trilho de trem, imagina, não tinha concreto armado nessa época, e o trilho de trem tinha um aspecto tecnológico, né? E essas artes aplicadas, né, que vieram junto do palacete. O palacete tinha ladrilhos hidráulicos, azulejos alemães, ferro fundido, uma marchetaria nos móveis, parquês,
monograma da família, né? Tudo isso é muito ao gosto burguês, né? É um momento também da entrada das artes aplicadas, né? A esteira do Arts and Craft é um momento muito interessante na tentativa dos burgueses trazerem a arte para dentro das suas casas. E isso tinha um propósito, né? O propósito era que a casa refletia esses homens, né? Que eles precisavam da publicidade para essa maneira de ser, né? E o Luiz vai falar um pouquinho melhor disso quando ele for falar das coisas que aconteciam dentro do palacete, né? Era o homem público, ele tinha que mostrar, né, através da arquitetura, através das suas aquisições enfim, de artes, ele tinha que mostrar que ele era um homem moderno, né, cosmopolita, enfim. E não foi diferente, né? Eu tenho aqui, incrivelmente, eu achei aqui um inventário, imagina, eu guardo algumas reminiscências do palacete, né? Eu herdei assim, algumas coisas, e eu encontrei, na verdade, a minha mãe encontrou uma avaliação, eu acho que até com a letra do meu pai, falando, aqui, olha, está meio assim apagado, depois eu posso até escanear para mandar para vocês, as coisas que tinham no palacete, né? Não é muito explicado, não tem foto, mas eram lustres, muranos, enfim, cálices, santos, enfim, livros, né? Uma profusão, azulejos e azulejos, caixas de azulejos intactas. Não sei se eu me estendo muito, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, podem perguntar. E assim, aqui eu coloquei algumas fotos interessantes, né, para ver a azulejaria. Ele tem o palacete, ele é uma arquitetura muito ao gosto português, né? Portugal, ele não experimentou um barroco assim tão como o barroco francês, né? O barroco de Portugal era um barroco mais comedido, né? E na realidade aqui a gente vê já o neoclássico, né? As linhas, os frontões, enfim, as colunas, né? Dentro daquela semântica neoclássica mesmo. O que é diferente, por exemplo, do Palacete Bolonha, né? Totalmente diferente. O Palacete Bolonha ele exprime realmente um rococó francês, né? Que é muito diferente. E então, assim, falar do palacete, né, desde da sua inauguração em 1800, e ele contrata o Amorim em 1897, até os dias de hoje, né, quando a gente passa, isso eu vou deixar para falar um pouquinho depois para a gente finalizar, como é que é o palacete hoje, né? Como é que o palacete chegou aos nossos dias? Esse lugar tão emblemático para a cidade, né, esse lugar onde era um polo conversor, né, de cultura, o que ele se transformou hoje em dia? Isso é uma reflexão, isso serve também de reflexão para a gente. Eu acho que, Luiz, tu poderias contar essas histórias aí do que acontecia nessa casa, de festas e velórios. Bem, Luiz, eu acho que a Thaís parou um pouco, né? E daí o Luiz continua, e se ela quiser depois voltar, ela toma. Obrigado, Luiz. Me ouvem? Ouvindo bem, sim. Eu gostaria de agradecer ao convite feito pela professora Maria de Nazaré Sardes, né, através da cátedra, para nós podermos falar um pouco desse trabalho que a gente desenvolveu para o Imenso Portugal, que foi um trabalho extremamente prazeroso, porque era um trabalho empolgante, porque o comendador Antônio José de Pinho, ele é uma pessoa, de certa forma, muito conhecida, mas não existem tantos trabalhos a respeito dele, mais sobre o palacete, a questão arquitetônica, e foi um prazer trabalhar com a Thaís, porque, enfim, né, por ter uma relação mais familiar, digamos assim, com o palacete, ela também sempre estava empolgada, né, na escrita, na pesquisa de materiais para compor esse trabalho. Bem, eu queria começar essa minha fala lendo um trechinho
de um dos poucos autores que registrou internamente o Palacete Pinho. Eu vou passar a colocar as imagens para ir passando aos poucos e vou falando, tá? Bem, essa é uma vista interna do Palacete, a Thaís mandou essa imagem, que é muito bonita, inclusive, e um dos poucos relatos que a gente tem internamente do Palacete foi feito pelo Correia Pinto, e ele diz assim: de igual modo, como os salões de entrada, as demais dependências patenteavam o esmerado bom gosto e o luxo discreto dos donos da casa. A sala de música, regiamente instalada para as soirées dominicais, e onde se fizeram ouvir tantos valores em verdadeiras pugnas de arte. A sala da biblioteca, com suas majestosas estantes de carvalho e com suas lindas mesas embutidas de metal, sobre as quais se abriam os grandes livros esmaltados de preciosas gravuras. A sala de jogos, provida de tudo para o seu funcionamento. E finalmente, a rica e acolhedora capela iluminada. Bem, esses são alguns detalhes de alguns dos cômodos que existiam no Palacete, né? E a gente tentou pensar o Palacete através tanto do Comendador como de alguns eventos que aconteceram dentro daquele prédio, né? Como a Thaís já falou, ele era um português que veio para cá, para o Pará, na segunda metade do século XIX, né? E algumas das formas dele amealhar dinheiro, né? Conseguir fortuna, foi através do comércio. Ele teve sociedade com várias empresas de comércio aqui no Pará, e também ele acabou participando da gestão administrativa de várias empresas ou instituições. O Grêmio Literário Português, o Banco do Norte do Pará, a própria empresa de seguros que atualmente estou pesquisando, a Garantia da Amazônia. E para ele conseguir ele talvez tentar mudar esse status apenas de imigrante dele, apesar de ser uma pessoa muito rica, ele também começa a fazer essas benemerências, essas ações de caridade. Então, no Palacete, o Palacete era um centro conversor de vários eventos relacionados à família do Comendador Antônio José de Pinho, né? Tinham reuniões do Clube Republicano, haviam reuniões da Liga Humanitária, da Liga em prol dos afetados pela varíola, pela lepra. Então, ele acaba sendo um grande financiador de instituições de caridade também aqui em Belém. E a gente optou por falar mais especificamente sobre um banquete que ocorreu no Palacete e o velório do Comendador. Por que um banquete? O banquete, ele não é algo que acontece todo ano, tem uma data específica para acontecer, não é algo marcado, como, por exemplo, as datas cívicas, no 7 de setembro, ou então o Dia de Camões, que é comemorado pelas comunidades portuguesas, enfim. Os banquetes, eles têm outros propósitos, comemorar alguma coisa, uma visita importante, um aniversário de alguém, mas nesse contexto da Belle Époque, né, nesse contexto entre o final do século XIX e início do século XX, esses banquetes, eles têm um status político enorme. Nesses locais que vão ser feitas as alianças políticas para gerir a cidade, vão ser dadas opiniões a respeito de economia, vai se estar debatendo sobre a cidade. E nós escolhemos o banquete realizado no Palacete Pinho, em 1899, para o navio português chamado Adamastor. O que é o Adamastor? Esse é o navio Adamastor, ele era um navio da Marinha de Guerra Portuguesa, que foi construído em Livorno, na Itália, e ele foi muito importante na implantação da República Portuguesa, posteriormente, né? Ele é citado pela Noel Rosa naquela música Com Que Roupa, porque depois deles pertencer à Marinha Portuguesa, ele foi vendido para uma empresa de navegação, e o Noel Rosa fala na música, ele foi no Adamastor para Portugal. Então, relata, né, esse trajeto que o Adamastor passava a fazer Brasil-Portugal, depois de ter sido vendido pela Marinha Portuguesa. E o Adamastor, entre o final do século XIX e início do século XX, ele foi responsável por várias viagens ao Brasil, tentando reafirmar esses laços existentes entre a comunidade portuguesa, não só no Pará, mas nas outras capitais, com Portugal. Ele vem para cá no final do século XIX
e ele é muito celebrado em vários locais no Brasil todo. Aqui no Pará, o jantar que acontece no Palacete Pinho, ele é muito singular. Por quê? Todos os eventos que aconteceram em Belém em relação ao Adamastor foram ou em prédios oficiais do governo ou então em clubes, né? O jantar do Palacete Pinho tem um caráter totalmente diferenciado porque é um particular que resolve fazer um jantar para a oficialidade, como eles chamavam, né? Desse navio português que estava fazendo essas visitas pelo Brasil. Nós não temos tantos relatos assim de muitas dessas festas, mas o jantar do Adamastor ele é amplamente repercutido nos jornais. Eu vou pedir licença para vocês para ler alguns relatos que saíram nos jornais para vocês compreenderem um pouco melhor. Dizia assim, vale ressaltar que o banquete do Adamastor ele foi muito concorrido. Então, com 3 dias de antecedência, saía nos jornais avisando assim, as pessoas que foram convidadas para o banquete do Adamastor, na casa do Comendador Pinho, né, caso não fossem comparecer, que devolvessem seus convites para serem convidadas outras pessoas. Tanto era a repercussão desse jantar. Tem algumas imagens que nós estamos apresentando que elas não estão no artigo do Imenso Portugal, mas foram imagens que nós encontramos posteriormente relatando essa viagem. Essa, por exemplo, quando o Adamastor chegou no Pará, ele foi recebido pelo governador, pelo Paz de Carvalho, que é o que está sentado ao meio com uma bengala nas mãos. E ao redor dele, ao lado de branco, está o capitão do Adamastor, ao lado de Cartola está o cônsul de Portugal no Pará, e ao redor são alguns oficiais do navio e os médicos também. Bem, né, o anúncio que aparecia nos jornais a respeito do jantar do Adamastor seguia assim: às 7 horas da noite de hoje, deverá realizar-se no palacete do senhor Comendador Pinho, a rua Doutor Assis, o banquete que a Comissão da Colônia Portuguesa, promotora dos festejos à oficialidade do Adamastor, ele era o chefe dessa comissão, né, oferece à sociedade paraense, em retribuição às provas de afeto e consideração que tem dispensado aos briosos representantes da Marinha de Guerra Lusitana. O banquete, que é para 150 talheres, ao banquete, que é para 150 talheres, comparecerão os senhores doutor Paz de Carvalho, conselheiro Ferreira do Amaral e seu Estado-Maior, senadores, deputados, cônsules estrangeiros, alto funcionalismo público, representantes da imprensa, etc. Então, esse foi um evento muito concorrido, e ele também relata como é que estavam dispostas as coisas, né, no dia do jantar, como foi decorado o palacete, qual era o restaurante que iria servir, como era que estavam os funcionários. Aí ele diz assim: no pátio da entrada, cuidadosamente ajardinado, 3 grandes focos elétricos, 2 de arco voltaico e um incandescente, misturando as suas irradiações luminosas aos jorros de luz, que do interior do edifício despendiam as numerosas lâmpadas elétricas a bicos de gás. Davam à majestosa construção um ar feérico, realçado pelos reflexos multicores das bandeiras que o adornavam e dos finos cristais dos candelabros, lustres e serpentinas que por toda parte se viam. Viam-se no salão, desde o lado oposto à rua Doutor Assis, por sobre a extensa mesa em forma de U, ali armada, finos cristais, ricas e luxuosas fruteiras, flores em profusão, lindos cardápios, etc, etc. Vale ressaltar que a própria organização também do local de sentar na hora do jantar, do banquete, é uma demonstração do poder que existia entre esses indivíduos, né? Ele retoma dizendo assim: às 6h30, era grande ali a azáfama, um verdadeiro exército de criados empregados do restaurante Coelho, sob a direção do ativo senhor Magalhães, um dos proprietários daquele estabelecimento, que foi fornecedor do magnífico serviço de mesa e buffet, movimentavam-se para todos os lados em uma agitação crescente, ao passo que a cada instante paravam à porta numerosas carruagens conduzindo os convidados. E sobre a disposição, ele relata que o lugar central, né,
o jantar, as mesas de jantar foram dispostas em forma de mesa de U. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem agora, que não é do jantar do Adamastor, é do jantar oferecido à Canhoneira Pátria, em 1910, salvo engano. Mas é para vocês terem noção da dimensão que era o poder relacionado à mesa, né, do bem servir, do receber, de mostrar o seu poder de poder receber bem seus convidados, de decorar a mesa de jantar. Olha, esse daí é um dos salões do Palacete Pinho, né? E vocês podem ver que é uma mesa enorme para muitos lugares, muito bem adornada, com vasos de flores, luzes decorando o teto, além dos lustres, claro, né? Os lenços todos bem dobrados, dispostos na mesa, enfim. E ele diz assim sobre o jantar do Adamastor. Na curva externa do U, que era a forma como estavam dispostas as mesas, né? Dando a destra para a parte exterior do edifício e a sinistra inferior para o inferior, o senhor doutor Paz de Carvalho, que seria o indivíduo, no caso, né, o mais importante naquele momento por ser o governador do estado. Tendo à direita o senhor conselheiro Ferreira do Amaral, que era o responsável pelo navio, e à esquerda o comendador Antônio José de Pinho. Posteriormente a isso, vinha aos lados, em menor escala, os representantes do consulado português, do consulado da Inglaterra, do Peru, e esse banquete foi tão importante, tão repercutido, né, que o cardápio que foi servido nele, ele sai nos jornais. Ele teve até pratos feitos em homenagem ao próprio Adamastor, como vocês podem ver, ó. Tinha supê Adamastor, eles serviram filé de camorim com molho musseline, molho rôti, legumes, né, ervilhas, né, petit pois francesa, com sobremesa mousse de bacuri, um pudim diplomata, enfim, queijos, os vinhos mais chiques, né, madeira, colares, champanhe, e tudo isso era brindado, né, com o som do maestro Gama Malcher, regendo a orquestra, e também da charanga, como eles chamam, do próprio Adamastor. Nesse momento, nesse evento, né, são feitos vários brindes à colônia portuguesa, a Portugal, são feitos brindes ao próprio comendador, que é algo que é relevante de se notar, porque eles falam que o comendador Antônio José de Pinho, eles não tratam Antônio José de Pinho como um brasileiro, mas também ele não é tratado como um português. Ele fica nesse meio termo entre os dois, né? Eles falam que o Antônio José de Pinho ele é um grande amigo do Brasil. Os brasileiros falam que ele é um grande amigo do Brasil, e os portugueses falam que ele é uma das grandes representações do Pará, né? E a gente optou também por falar um pouco a respeito do velório do comendador, né? Essa questão do poder, ele não tá vinculado realmente só a essas festas, né? Ele está vinculado também à forma de morrer, né? A teatralidade existente na morte. O comendador Antônio José de Pinho, ele morre em 28 de abril de 1915. E era tão grande a demonstração de poder daquela família que eles contratam um cenógrafo, um armador, para transformar a casa, como eles falam, numa câmara ardente. A casa não era apenas uma residência, né? A casa não era um lugar mais de festas, ele era o lugar do velório, seria o lugar que seria vista uma morte teatral de um grande nome da colônia portuguesa no Pará, ou então de um grande paraense de origem portuguesa, talvez, pode ser dito assim. E contratar um armador, um cenógrafo, diz muito a respeito da quantidade de dinheiro que aquela família tinha, com a imagem que eles queriam passar para o resto da sociedade, né, da morte do comendador. E nos jornais a gente encontra o relato do enterro do comendador Antônio José de Pinho. A gente acha estranho pensar que, por que vai colocar a pessoa para ser velada dentro de casa? Hoje pode não ser comum, né? Mas antigamente esses espaços eles eram também espaços da morte, tanto que tinha uma capela, os corpos eram todos velados em casa, enfim. E eles relatam a morte do comendador como sendo um evento não apenas triste, um evento familiar, fúnebre, mas ele passa a ser um evento social, um evento político, porque tem a presença do governador, do
de senadores, de jornalistas, ela é muito noticiada e ela é muito rica. Eles demonstram todo esse poder econômico através da forma como eles conduzem essa morte. A quantidade de carros, de bondes que eles alugaram, a forma como estava organizada, quantas pessoas foram para o enterro no cemitério. E ele diz assim: à tarde de ontem, verificaram-se os funerais do senhor conselheiro Antônio José de Pinho, senador do Congresso do Estado. Desde a hora em que se divulgou a triste nova do falecimento do venerando cidadão, começou a fluir considerável número de pessoas à residência de sua família, a Rua Doutor Assis, parte das quais passou a noite a velar-lhe o cadáver. A sala principal do prédio foi transformada em câmara ardente, sendo erigida suntuosa peça pelo armador Lamarão. Em rico ataúde, repousava o corpo trajando casaca. Depois da encomendação do ritual católico, feita pelo reverendíssimo padre Melibeu Lima, cura da Sé, organizou-se o cortejo fúnebre, que foi longo e concorridíssimo. Senhor excelentíssimo doutor Enéas Martins, governador do estado, compareceu em pessoa, acompanhado de seu ajudante, de ordens Major Pedro Nolasco. O cadáver foi transportado no carro de primeira classe da Santa Casa, conduzindo também as coroas o luxuoso coche da beneficente portuguesa, no grandioso cortejo, composto por 52 automóveis e carros de praça e 9 bondes. A gente vê que a quantidade de carros de praça, de bondes, que muitas das vezes eram fretados pela própria família, né, contratados pela própria família para levar esses indivíduos ao cemitério, reflete a quantidade de poder, de dinheiro que essa família tinha naquele momento, né? A morte, ela também é um lugar de se fazer política, como, por exemplo, tem a presença do governador, tem a presença do primeiro responsável, logo depois do governador, né? E eu acho que pensar a vida do Antônio José de Pinho é pensar também um pouco a vida de vários desses indivíduos que vieram para o Pará na segunda metade do século XIX e experienciaram esse período do auge da borracha, da economia da borracha. Muitos deles, com certeza, não prosperaram, morreram, enfim, não conseguiram sucesso, mas muitos desses indivíduos conseguiram sucesso, fizeram dinheiro, participaram de várias instituições aqui na cidade e acabaram tendo uma vida que aparecia nas colunas de jornais, repercutiam nos jornais europeus, nas revistas europeias, dirigiam instituições, associações, enfim. Eu acho que agora eu volto um pouco a palavra a Thaís, porque ela queria falar um pouco mais do estado atual do Palacete, de como ele chegou para a gente. E Thaís, eu te passo a palavra e vou começar a passar aqui as imagens que tu mandaste do estado do Palacete. Muito obrigado a atenção de todos, gente. Pode ligar isso, perfeito. Luiz, passa antes aquelas fotos dele, que eu vou falar um pouquinho assim da arquitetura dele, que eu acho que eu falei bem rápido. A história do Palacete é uma saga, essa foto é linda, né? Eu não conhecia. É uma saga, né? Porque a gente vai chegar aqui ao estado atual dele. Ele é um prédio muito interessante, até pela implantação dele no lote, né? Ele é um prédio muito diferente dos outros prédios que são implantados na Cidade Velha, né? A gente percebe que, como eu já disse, a Cidade Velha ela tem um extrato. Que legal, olha, minha prima está aqui, os Pinho, e que depois eu vou falar, Guilherme, sobre isso. E, na realidade, ele tem um formato em U, né? Ele já obedece essas tendências de morar, né, burguesas, que são tão características do estilo eclético, como esse recuo frontal, mas ele ainda tem uma parte da fachada na testada do lote, né? Então, ele é um prédio que ele, ao mesmo tempo que ele é muito diferente dos outros prédios da Cidade Velha, né, ele ainda tem um sentimento, o arquiteto ele teve um sentimento de não afetar esse desenho urbano da Cidade Velha.
Porque, por mais que ele tenha recuo, ele tem um recuo murado, né, nesse centro. Porque, assim, os arquitetos que estão aqui me ouvindo, a gente sabe que o próprio desenho da cidade ele é importante para a preservação. E é por isso que, quando a gente vai fazer alguma coisa no centro histórico, a gente não pode recuar o prédio, né, porque senão a gente vai afetar o desenho urbano daquele extrato morfológico, né? Então, esse arquiteto ele teve esse cuidado, essa preocupação, né? Eu acho assim, ele é um prédio muito elegante, esse formato em U, pode sim, Cleverson. Vocês percebem, aqui onde eu falo das abobadilhas, né? Quando a gente entra bem aqui, ele era dividido em 4 ambientes, né? Esse primeiro ambiente, esse primeiro plano, que é o plano térreo, né? Era onde funcionava os depósitos, a carruagem. É bom que a gente diga que ele tem uma saída pela outra rua, né, que é a Siqueira Mendes, ele fica na Doutora Assis, mas ele tem a saída da Siqueira Mendes. O meu pai me contava também que eles tinham um terreno na frente do palacete, onde eles tinham uma horta. Então, tudo que eles plantavam, né, enfim, para suprir as demandas do palacete. Então, aqui embaixo funcionava esse pavimento de serviços, né? O piano nobile, que é o plano, que é o pavimento principal, era esse, né? E lá é que tinha, né, a sala de banquetes, a biblioteca, a sala de bilhar, a sala de música, a capela, né? Esse daqui, que era o segundo, digamos que era o segundo pavimento, ele é composto do térreo, o primeiro e o segundo pavimento é onde tinham os quartos, né? E aqui era o mirante, né? Esse mirante ele se projeta, né, como um corpo principal, ele dá ênfase, uma ênfase vertical para o prédio, que ele já tinha uma tendência à horizontalidade, e o comendador ficava aqui. Eu não sei, Cláudia, se dizem na família, né, que ele ficava aqui olhando as embarcações, porque ele trabalhava com seguros, enfim, ele trabalhava com exportação, então ele olhava o movimento dos navios. Talvez tenha sido, inclusive, por isso que ele não tenha querido ir para Nazaré, né? É um prédio que, em termos de artes aplicadas, né? Aqui, por exemplo, a gente vê todo um trabalho de ferro fundido. A tecnologia é muito, muito legal desse prédio, porque, olha, a gente vê que aqui ele tem os arcos, né? Esses arcos eles são estruturais, né? E embaixo desses arcos é que você encontra os trilhos do trem, né? Que são pequenas abobadilhas que sustenta todo esse peso aqui dessa sacada, né? E ele tem os azulejos alemães, né, da Villeroy e Bosch, né? Os azulejos não são iguais, ó, vocês observam que aqui tem como se fosse uma base, né? Eu infelizmente não tenho esse detalhe daqui, mas é uma base de um azulejo bisotado, né? Ele é colocado de forma contrafiada, e os outros azulejos aqui. Numa das restaurações, né, esses azulejos foram reproduzidos, alguns deles foram perdidos, eles foram reproduzidos, mas na sua grande maioria são azulejos originais, né? Vamos ver a situação atual dele, Luiz? Sim, vou colocar aqui. Bem, depois da morte do comendador, né, o Luiz termina, né, falando que ele, por exemplo, essa foto que o Luiz está mostrando, aquela interna, né, é claro que não foram recuperados o mobiliário, né, quando o comendador morreu, né, desde esse momento, ou seja, 1915, o palacete ele já começa a entrar num declínio, né? E, na realidade, durante a posse da casa da família, né, ele nunca sofreu reformas, né? Esses móveis não são os móveis originais, né? Porque esses móveis foram leiloados na década de 80, final da década de 70, início da década de 80. A família tinha as duas tias que o Guilherme fala que moravam lá no palacete. Depois da morte delas, né, a família vendeu para uma empresa, né,
e essa empresa transformou o palacete num depósito, né? Depósito de colchões. O palacete, ele viveu momentos assim de grande perigo. Ó, a tia Guida e a tia Zita, isso mesmo, elas moraram lá até elas morrerem. Então o palacete ele é persistente, né? Assim como o comendador. Ele é forte, persistente, porque ao longo da vida dele ele já passou por muitas vicissitudes e muitas situações difíceis. Ele foi depósito de colchão durante muito tempo. Ó, aqui é mais ou menos uma imagem, até coloquei preto e branca, porque o palacete já viveu um processo de degradação muito grande. Foi tão... houve uma mobilização, né, no final da década de 86, né, na década de 80, houve uma mobilização da sociedade, e ele foi tombado em 14 de dezembro de 86 pelo IPHAN. O IPHAN conseguiu, né, que a empresa, até então proprietária do palacete, resolvesse destinar 5% da sua renda bruta, né, para criar um fundo onde ele pudesse ser restaurado. Realmente, a primeira intervenção que ele sofreu partiu desse fundo, mas foi uma intervenção muito, assim, não é pequena, porque na realidade foi uma intervenção importante porque ela estabilizou, né, o palacete, que estava numa situação difícil de estabilização. Mas não houve uma restauração completa, né? E o palacete ele vem sendo alvo, né, ao longo do tempo, dessas restaurações paliativas, ou seja, é para não deixar cair, né, é para não deixar chover dentro dele, enfim, é para preservar alguma coisa, né? Então, por exemplo, e isso culminou, né, com a desapropriação dele na década de 90. Ele foi desapropriado entre 1992 e 1993. Houve uma desapropriação, a Fumbel ela ficou a cargo da elaboração de um projeto, né? Muitos problemas, né? Uma obra muito cara. Quando a gente fala de restauração, a gente sempre está falando aí de alguns milhões de reais, né? E ele só começou as obras dele em 97. A gente pensa, né? São períodos de tempo muito grandes. E de 93, na época da desapropriação, até 97, muita coisa aconteceu no prédio, né? Thaís, Pode falar, Luiz. tu queres que eu coloque as outras dele em deterioração? Pode sim. Ó, aqui são umas imagens mais ou menos dessa época e da parte posterior dele. Vocês observam que ele está praticamente engolido, né, pela vegetação. Vocês não imaginam a dificuldade que se tem em termos de tecnologia de se retirar essa vegetação, né? Ela não é simplesmente retirar e pronto, porque muitas vezes essa vegetação ela já está solidária com a estrutura. Então, quando você arranca a estrutura, ela vem junto. Então, é um processo muito delicado, né, de retirada dessas árvores que cresceram, né? Ou seja, ele estava tão deteriorado, né, que é como se as paredes do palacete elas fossem verdadeiros solos, né, onde pudesse proliferar uma vegetação de grande porte, como a gente vê nessas imagens. Então, entre 92 e 97, né, o palacete ficou numa situação de perigo mesmo, né, principalmente por conta da entrada das chuvas. Não tem nada mais difícil para um prédio em termos de perecimento do que a entrada da chuva. A chuva, ela entra, e com ela entram outras patologias correlatas, né? São fungos, é uma fragilidade estrutural da parede, é o crescimento de vegetais superiores, tudo isso, né, vai fazendo, ou seja, a falta de estanqueidade do prédio é muito prejudicial para isso. Então, em 97, foi que o palacete novamente sofreu uma intervenção, mas uma intervenção para tirar ele da UTI, né? Que é o que a gente está vendo. É como se ele estivesse na UTI e a gente precisasse reabilitar o paciente, né? E isso foi feito.
Em 2002, houve uma nova estabilização estrutural. Olha, isso aqui é uma foto para vocês verem daquela sala onde tem o banquete, né? E isso, né, você comparando as duas imagens daquele momento do banquete, né, aquela foto belíssima com essa imagem de agora, né, assim, não é de agora, isso é dessa época que eu estou me referindo. É um exercício assim de reflexão, né? O que a gente faz com a nossa história, né? Como é que a gente age em relação a ela? Nós como sociedade mesmo, né? Em 2003, a Estacom entra, né, para fazer uma reabilitação estrutural. Houve um desabamento em 2004. 15% da cobertura do palacete desabou. Eu me lembro perfeitamente disso. Foi no final de tarde, durante uma chuva, desabou 15% da cobertura dele. Graças a Deus foi reabilitada, né? A gente foi feito uma estabilização estrutural e na época do Ciomar, porque esse projeto, né, de 2003, 2004, ele teve um apoio financeiro da Vale do Rio Doce, né? Foi através da Lei Rouanet, né, que às vezes a gente acha que a Lei Rouanet é importantíssima para a cultura, né, muito importante. E houve, então, essa estabilização estrutural. Na época do Ciomar, ele foi praticamente a prefeitura obrigada a fazer uma restauração dele. Mas aí aconteceu o que geralmente acontece com os prédios antigos, que depois da água, né, da entrada de água, é talvez uma das coisas mais difíceis e mais assim, complicadas, né? É quando você restaura um bem e quando você não insere um uso para ele. Ou seja, aquele bem ele fica restaurado, né, mas ele fica totalmente sem utilização. E isso também é um grande fator de decadência, sabe? Um grande fator Isso é muito ruim para o prédio histórico. Então, não adianta a gente fazer um projeto, né, de restauração sem destinar um uso muito bem acertado. E, claro, eu tenho consciência disso, não é fácil, né, se encontrar um uso contemporâneo para os prédios antigos, né? É difícil, não é fácil. Mas a gente não pode continuar nesse mau processo, né, de restaurar as coisas e de não colocar um uso, porque ele vai se deteriorar. E é o que está acontecendo hoje em dia com o palacete, né? Eu não sei, Luiz, se eu te mandei algumas fotos dele, essas foram as últimas, né? A última é esta aqui. Essa daí é a última, porque também eu não queria terminar essa palestra num tom de tristeza, né? Mas, assim, ele se encontra hoje em dia, o palacete, num estado preocupante, né? Porque ele foi restaurado, mas ele está fechado, né? Então, isso é bastante complicado. Eu queria mostrar para vocês, assim, a vida desse prédio, né? A saga desse prédio, por tantas coisas que esse prédio já sofreu, já passou, né? Então, é muito interessante a gente ver a história de um elemento, né? Como a gente consegue entender esses processos, né, através de um elemento apenas. Eu não sei, Aldrin, de repente abrir para perguntas, o que você acha? Eu só queria fazer uma colocação. Pois não, Luiz, pode falar. Eu acho que a gente ouvir tudo isso que a Thaís falou a respeito do prédio, e nós que estamos em período eleitoral, faz muita gente pensar em que tipo de gestor a gente quer para a cidade. A gente está vendo aí propostas de transformar a Alfândega e o Mercedário em um resort, construir um prédio de 20 andares do lado da igreja de Santana, ali onde é o Buraco da Palmeira. Faz muito pensar o que nós queremos para as gerações futuras, quanto ao nosso patrimônio histórico, e mostra também muito o perfil dos gestores que a gente escolhe para gerir esse nosso patrimônio, que foi legado por outras gerações. Eu acho que era só isso, e pode abrir para perguntas, comentários, enfim. Eu não queria assim, terminar também a palestra, né, dentro desse clima triste, né? Eu acho que o palacete é um sobrevivente, né?
ele está aí, né? Ele tem muitas lições para dar para a gente. Também ele não está numa situação absurda, né? Como ele já teve, né? E eu acho que é muito importante também nós, como sociedade, né? Porque durante muito tempo, né, a questão do patrimônio ela ficou muito na mão do Estado, né? Sempre o Estado escolhia os elementos a serem preservados. Eu acho também que isso vem mudando e eu fico muito feliz, né? Da gente realmente exigir, né, que essas coisas não aconteçam. Enfim. Perfeitamente. Carla, o prédio está fechado, é a Fumbel que administra, mas está fechado. Né? Nada acontece lá, está fechado. Perfeitamente. Muito obrigado pela exposição. A gente vai abrir para perguntas. Eu queria fazer 2 comentários, né, sobre a exposição, sobre o tema. É muito interessante a história do Antônio José de Pinho, e ela, na verdade, ela compõe um estilo de vida, um grande tema da imigração do século XIX, início do século XX. O estilo do Antônio José de Pinho, inclusive, está bastante incrustado na literatura, tanto brasileira quanto portuguesa. Em Portugal, eles são chamados, inclusive, os brasileiros. É muito interessante essa fala do Luiz, da nacionalidade suspensa que o Antônio José Pinho teve, né? Nem brasileiro, nem português. Porque os próprios literatos portugueses, você vê a obra do Eça de Queiroz, que criou esse personagem, o brasileiro, que são chamados torna-viagens. Eram portugueses ricos que vinham, aliás, portugueses pobres que vinham para o Brasil, enriqueciam, muitos retornavam para Portugal e adquiriam hábitos brasileiros, estilos brasileiros, se vestiam com brasileiros. Pensa que Portugal ainda conservava um estilo bastante, digamos, tradicional, um catolicismo, aquela forma de se vestir de preto, e eles usavam, às vezes, sapato de verniz, de 2 cores, roupas muito vistosas, que aos olhos portugueses parecia um pouco caricato. Na verdade, era o estilo de moda mais afrancesada, mais inglesa, com informações das conexões americanas. O nosso patrono na cátedra, o João Lúcio de Azevedo, é um clássico torna-viagem, que veio para cá muito pobre, muito, muito rico, comprou uma casa em Paris, comprou outra em Lisboa, comprou o Antônio José Pinho. Eu tive dando uma olhada por conta de outras informações, o número de prédios que esse homem tinha na cidade é uma coisa assombrosa. A gente está falando do Palacete Pinho, mas se conta pelo menos 30 prédios na Cidade Velha. Ele comprou muitas residências no novo bairro do Marizal, então nas ruas aqui próximas. É só você fazer uma pesquisa na 10ª Urbana, pagamento da 10ª Urbana, no jornal A República, você vê o número de propriedades que esse sujeito tinha. Fora esses terrenos aí na Cidade Velha, que aparece na documentação como capinzal, era, na verdade, as hortas, né? As leitarias que ele mantinha com portugueses mais pobres. Ele foi um sujeito muito benemérito numa associação de órfãos que havia aqui, uma sociedade de proteção aos órfãos, e essas leitarias, né, essas antigas que produziam leite, queijo, ela é parte dessa produção ia justamente para esses orfanatos, e esse modelo, muitos desses torna-viagens levaram para Portugal. Tem um trabalho muito bacana, eu vou botar depois aqui no chat, se quiserem ver, o caso do Adriano, o nome dele, eu vou já dizer aqui rapidinho para vocês, é o Adriano Moreira Castro, que é contemporâneo dele, né? É contemporâneo. Ele é estudado por uma amiga nossa, a Alda Neto, lá em Portugal. Ele veio do distrito de Paredes, ficou muito rico aqui no ramo de padarias, aquele empreendimento bem tradicional português, e quando voltou para Portugal, construiu lá na aldeia dele, no distrito dele de Paredes,
palacete, no estilo brasileiro, uma casa brasileira chamada Castralha. Existe até hoje em Portugal, toda decorada com motivos da Praça de Batista Campos. Ele reproduziu todos os desenhos de Belém, ele foi fotografado nesse... Eu vou mandar para vocês o link para depois vocês verem o texto dela e depois procurarem dados sobre o Adriano. E ele, inclusive, era amigo do Findanza, foi fotografado pelo Findanza, pelos outros portugueses, pintado, enfim. Na verdade, era uma colônia muito bacana vocês contarem o caso do Antônio José Pinho, porque, na verdade, é um modelo, né, de um estilo de vida, de inserção na sociedade, né, de crescimento. Eles atuaram muito em casas bancárias, em seguradoras. O nosso João Lúcio de Azevedo, ele foi sócio no início do Banco do Pará, né? Que é dos primeiros acionistas do Banco do Pará. E enriqueceu enormemente também com a herança que ele obteve da companhia de navegação, né? Que era do tio dele. Então, e de um casamento, né? Os casamentos, muito bacana. Eles casavam, às vezes, primeiro com portugueses, depois, o segundo casamento já era com uma paraense. Então, esse laço. Então, eu queria primeiro dizer isso, né? Que olhar o Antônio José Pinho é olhar também um projeto, né? Um estilo nessas relações, digamos, luso-amazônicas, né? Luso-paraenses. São vários. E a gente já até perdeu um pouco essa lembrança. Mas são as nossas ancestrais, das nossas famílias, das famílias mais ricas, que estão na Tuna Lúcia, que estão na Beneficente Portuguesa, que estão no Grêmio Literário, que estão nas casas, nas principais associações. O Antônio José Pinho foi um dos patronos na reforma da Sé, né? Era ali paroquiano da Sé, então ele teve muitas relações nessa época do Dom Macedo Costa. É muito interessante isso. E a segunda coisa é que a Thaís chamou a atenção, né, dos prédios urbanos, né, esses palacetes, para o estilo de vida atual, eles acabam parecendo assim, uma coisa do passado que você não sabe muito como lidar. É lindo, é belo, mas não sabe como lidar. Essa mesma questão rola em Portugal, com esses prédios, os Açores e todos os lugares. Então, o que está acontecendo, né? Isso que eu acho que a Thaís tem muito também know-how para falar, né? Que é esse processo de requalificação dos prédios, né? Em diálogo com a contemporaneidade. Muitos desses prédios em Portugal, além de museus, de hotéis, de casas de empreendimentos, né, comerciais, mas muito ligados à ascendência histórica do prédio, né? Sabemos que Portugal vive muito desse turismo histórico. Então, é muito interessante pensar isso, né? A Thaís tocou muito nesse tópico, né? O desenho do prédio, não recuo, respeito à fachada, à cultura material da época. E não, então, o cara que quer ir no turismo, ele quer ver exatamente isso, né? Ele quer ver esse rastro, ele quer ver esse desenho do passado. E para o historiador também que vai estudar essa cultura material, que é esses fragmentos, o arquiteto precisa desses fragmentos, né? Dessa memória. Então, eu queria começar chamando a atenção disso. E também, claro, depois vocês podem perguntar, mas abrir para perguntas aqui. Quem quiser falar, pode falar, ou eu vou ver aqui se já tem alguma coisa. Pronto, teve quem administra o prédio, a Carla já perguntou, né? A Thaís já respondeu. E já agradece. Alguma pergunta? Eu não sei, parece que o Haroldo Baleixo levantou a mão, ou estou enganada? Haroldo, quer fazer um comentário, perguntar?
Eu levantei a mão mesmo, mandei o material pro Guto, pô. Agora o Guto não quer mostrar. Oi, Haroldo, tudo bem? Que bom te ver aqui. Que legal estar aqui com vocês. Também. Ó, o Guto tá com a foto do Lamarão, ele não quer mostrar. Ele mandou uma foto do Benjamin Lamarão, do armador. Eu vou colocar aqui, só um minuto. Coloque. Tudo bem com vocês? Ótimo. Estamos todos bem. Graças a Deus. Poxa, que eu estou vendo os meus tios, os meus primos, todos do Espinho. Thaís, tem que reunir a memória desse... Oi, Naná. Mandavam lavar as roupas em Portugal. O Guilherme. O Guilherme é meu amigo e ele convivia muito com meu primo. E ele conheceu as minhas tias, o Guilherme. E elas contavam isso, né? Que eles tinham mesmo essa coisa das babás, né? Cadê o Guto com a imagem? Sabes que uma das coisas que eu herdei do Palacete, eu herdei algumas coisas interessantes. Eu herdei um bilhetinho do Rui Barbosa, escrito de próprio punho. O meu avô, né, o comendador, ele tinha adoecido, e é um bilhetinho dizendo, estimando as melhoras dele, tudo e tal. E eu também herdei uma santa, uma Nossa Senhora, que eu até perguntei para o Aldrin, mandei para ele, que era dos escravos, a Nossa Senhora. E ela é muito bonita, ela é muito interessante, tá? Ela tem umas feições assim, é uma joia, sabe? E o Guilherme conta essas histórias. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante, que a Cláudia está aqui, a minha prima. Fomos surpreendidos uns meses atrás com uma pessoa que veio para cá, para Belém, né? E acho que a pessoa morava no Rio. Nós não conhecíamos ele. Nós temos, a família Pinho, temos aqui, né? Eu tenho o meu tio Fernando, que é vivo. O meu pai morreu já. Mas minha tia Marília, né? Que enfim, eu tenho primos, né? A Cláudia, o Ricardo, sou eu, minha irmã. E esse rapaz que veio aqui tirou uma foto no Palacete e dizendo assim, o herdeiro retorna, o último herdeiro dos Pinhos retorna a Belém. Enfim, aí tirou uma foto no Palacete, aí eu mandei para a Cláudia revoltada. Mas, Cláudia, mas o que é isso? Quem nós somos? Tu te lembras, olha, está aqui Cláudia? a imagem que o Baleixo me mandou do Benjamin Lamarão, da loja do Benjamin Lamarão, né? É essa aqui, ó. A Cláudia lembra. Eu não estou vendo, Luiz. Tem que comprar. Agora tá. Agora a gente vai ver. Olha que legal. Benjamin Lamarão, armador, decorador e paramenteiro. Olha. Paramenteiro é ótimo. Paramenteiro, gostei. Que coisa linda. Legal. Impressionante. Muito legal, Haroldo. Muito bom. De onde foi esse jornal, como se... Era do Haroldo, o Haroldo descobre umas coisas assim. Já percebi mesmo que ele tem umas preciosas, né? Olha, Alice, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui criada na Cidade Velha. Por 6 anos, nós mudamos para a Cidade Velha. Eu tenho uma memória de 2 senhorinhas no final da tarde que se balançavam numa cadeira lá no alpendre do Palacete Pinho, que deviam ser as 2 tias. Era a tia Zita e a tia Guida. Referência. Eram elas. E aquele terreno que fica em frente, foi depois da Eco, né? Vendido para a Amada. Foi. Para a Amada. Foram eles que compraram o Palacete. Foram Via Amada. Era uma
fábrica de colchão, foram eles que compraram. Eles armazenavam lá, fizeram depósito. Mais alguma? Deixa eu ver aqui. Não, eu não estou... Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa... Eu queria perguntar... Pode perguntar, claro. Primeiramente, boa tarde a todas. Queria parabenizar a apresentação. É a Rebeca, né? Depois a Carla também quer perguntar. Fale, Rebeca. Eu achei magnífico a apresentação de vocês dois. Inclusive, a minha avó, ela tinha memórias. Ela dizia para mim, porque eu moro próximo da Cidade Velha, e toda vez que a gente passava pelo Palacete, ela dizia, quando era menina, eu vinha para cá brincar. Me deixava, eu vinha aqui, eu brincava junto com a minha prima, que elas foram criadas juntas. A gente vinha, brincava a tarde toda e depois voltava para casa. E ela vivia contando essas memórias do Palacete Pinho. E quando vocês falando, eu me lembrei dela. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, era pro Luiz, que ele comentou algo que eu fiquei interessada, que você falou que no Palacete Pinho ocorria reuniões sobre lepra e varíola, tá certo? Eu não sei se eu vi isso corretamente. Você sabe me informar como eram essas reuniões e também sabe me informar em qual foi o local que você conseguiu essa informação, qual foi a fonte para eu poder também pesquisar? Muito obrigada. Olha, esse material eu encontrei nos jornais daqui de Belém. Nesses jornais, eles não descrevem como eram essas reuniões, mas eu posso te mandar as referências, eu vou ver aqui no livro as referências e mando aqui para ti no chatzinho de pergunta para tu anotares, pode ser? Pode sim, Luiz. Muito obrigada mesmo. Por nada. Mais uma vez, parabéns. A pesquisa de vocês é maravilhosa. Obrigado. Carla, pode falar. Tá sem áudio. Ok. Agora tá. Pronto. Demorou um pouquinho, mas eu consigo. Parabéns, Thaís, querida. Parabéns, Guto. Linda a palestra de vocês. Eu me senti um pouquinho mais assim, próxima, né, desse palacete que a gente aprendeu a admirar e estudá-lo, né, durante tanto tempo na universidade e todas as incursões que a gente fez pela Cidade Velha para aprender um pouco da nossa história. E, assim, eu acho que vocês são as pessoas qualificadas para dar um destino a isso. Porque vocês têm... por isso eu perguntei nas mãos de quem estava o prédio, porque eu acho que a gente vem com uma responsabilidade social e não cabe apenas aos governantes ou às pessoas da área política mudar o destino dos lugares. Eu acho que cabem também às pessoas que têm o acesso a esses estudos, a essas informações, entendeu? Então, vocês têm condição de saber, através de exemplos de outros lugares, de outros países, como são dados os destinos a determinados prédios, o que pode ser feito, entendeu? É uma casa de cultura, é uma casa de chá, é um misto entre um empresariado e o poder legislativo, o poder, entendeu? Executivo. Então, assim, eu acho que vocês são as pessoas que são os vínculos de ligação entre as possibilidades e o sonho, entendeu? O que ficou no passado e o que a gente vai lamentar no futuro. Então, eu acho que se vocês conseguirem compreender a dádiva que vocês têm através do estudo, que é lindo, a dedicação que vocês têm, entendeu? Pela história, e transformar isso numa coisa que a gente possa usufruir, se orgulhar cada vez mais, entendeu? Porque, assim, é muito triste, quando eu vi as imagens dele deteriorado, me deu vontade de chorar, entendeu? Porque, assim, você fica... Gente, por que a gente precisa passar por isso? Entendeu? Por que a gente não consegue dar passos? Existem diversas situações, como tu falaste da Lei Rouanet.
que atrapalham, mas também existem outras formas de você ir conseguindo. Então, eu acho que a universidade, os estudiosos como vocês estão à frente dessas manifestações que podem transformar esses momentos, entendeu, de reflexão e de estudo em fatos. E assim, eu fiquei extremamente orgulhosa por você, minha amiga querida, entendeu? E, enfim, achei tudo lindo e espero que vocês consigam transformar isso em passos mais importantes para todos nós. Imagina, né? Eu trabalho com patrimônio desde 95, né? Quando eu passei nessa prova do IFAM. São muitos anos, né? Eu devia ter o quê nessa 95, eu tinha 21 anos, né? Por aí, né? Eu estou com 45, né? Eu já desanimei muitas vezes, mas eu rapidamente me recomponho. Porque eu acredito, né, como diz aquela música do Caetano, em bonitas harmonias bonitas possíveis sem juízo final, né? Eu acho que a gente também tem que porque a gente tem que também expandir um pouco o nosso pensamento, como disse o Aldo, é difícil você introduzir um uso, e eu sei porque eu estou nessa área há muito tempo. Restaurar é super fácil, mas na hora de dizer o que vai ser aí? Exatamente. Um silêncio na sala, né? Porque é difícil, né? É difícil. E também a gente tem que se abrir para outras possibilidades, entende? E não querer fazer só desses prédios, né? Porque a maioria, o que vem logo na cabeça, né? Vamos fazer um museu, né? Olha, eu fico triste quando diz assim, vai ser a sede de um órgão. Eu fico triste, porque não é para ser a sede de um órgão, é para as pessoas irem, né? É para as pessoas viverem aquilo, né? É para as pessoas, enfim, é delas, né? Me dá muita tristeza quando eu vejo esses prédios de porta fechada, sabe? Isso, para mim, tem um significado assim, de cegueira, sabe? Como se a cidade não abrisse, né? Isso é muito triste. Assim, é claro que tem. E outra coisa que é muito difícil, né? É a gente deixar esses prédios chegarem numa situação que o emprego do dinheiro é muito maior. Gente, vocês não imaginam o que é restaurar um prédio, né? Nesse ambiente que a gente vive. Um ambiente onde a cultura é sempre desprestigiada, né? Você tem que ter apoio político, tem que ter, né? Você tem que ter dinheiro, você tem que ter, enfim, sabe? É difícil, realmente é difícil. Por isso que muitas vezes a gente faz coisas, né? Que eu fico até triste de dizer, olha, ele foi estabilizado, eu consertei o telhado, eu fechei as esquadrias, porque aparentemente são coisas, né? Que a gente diz, gente, por quê? Porque isso faz com que o prédio dure um pouco mais. Um pouco mais, Para ele não se acabar. Muitas vezes é o que a gente consegue fazer. Uhum. Né? Não deixar ele morrer, sabe? Abaixo, né? Então, ajeita ali, ajeita lá. Enfim. Por isso que eu... Sabe, Thaís, às vezes, eu fico me perguntando, a história da cidade, eles não viajam, né? Toda vez que eu passo nesse mercado de São Brás, eu fico no mercado lá da Ribeira, em Lisboa, como foi qualificado, de maneira tão simples, né? Eu fico pensando, essa história não viajam, não, e não vão para a Europa, e não conhecem nada, porque não é possível, meu Deus, não deixar abandonar a cidade. A gente está mudando de gestor. Eu acho que as pessoas não enxergam do mesmo modo, entendeu? É nesse sentido que eu digo a importância de vocês. Pois mas eu fico até pensando que eles são paraenses, sabe? Que não nasceram aqui, que não são pessoas ditas da elite, né? Que gente é essa, meu Deus? Então, a gente está mudando de gestão, nós temos que ter muito cuidado em quem nós vamos colocar. Naná,
se preocupe com a cidade, com os seus moradores, com a cidade. Os moradores, pensa que, mas o morador lá, você vai gostar disso? Claro que vai, ele vai gostar, sim, de ver um prédio lindo. Quando a estação das docas foi requalificada, todo mundo dizia que ia ser para a elite, que aconteceu, as camadas tomaram conta, que eu acho ótimo. Então, espaço da população, da classe A, B, C, D, é da população. Isso que eu acho importante. Aldo, estou contigo. Eu ia fazer um comentário sobre a fala da Carla e até a resposta da Thaís, usando até o próprio comendador Antônio Pinho, né? Antônio José de Pinho. No final do século XIX, início do século XX, o Antônio Lemos, que a gente hoje reconhece como uma figura que transformou a cidade, na época ele era visto como esse moderno que queria destruir o passado. Ele, se deixasse tudo na mão dele, a cidade velha estava no chão. Ele ia fazer uma bela época, né? Ele ia acabar com os prédios do século XVIII, né? Ele colocou as platibandas, etc, etc. Tem um momento até interessante, que é o projeto de fazer o teatro da cidade, o teatro municipal, que seria onde é hoje o Mercedários. Ele tinha uma ideia de demolir aquele convento, que ele achava um trambolho, e fazer ali os Mercedários. Tem projeto, tem tudo. O Antônio José Pinho foi um dos que se colocou contra. Ele, Mâncio Caetano Ribeiro, vários padres, há muitas associações portuguesas, e, ao se colocar contra, eles retomaram esse passado colonial, né? Eles foram buscar na história das relações com Portugal, com o mundo ibérico, todo o debate. O Mâncio Caetano Ribeiro tem o professor Heraldo, que pesquisou muito o trabalho dele, tem artigos, textos de jornal esculhambando com Antônio Lemos por isso. Então, é muito interessante que sempre houve essa tensão entre o moderno e o antigo, né? Como lidar numa cidade que se moderniza, né? Nós estamos vivendo uma discussão sobre sempre modernidade, mas Belém viveu essa mesma discussão de modernidade na virada do século. E o que eu noto, assim, na Europa, principalmente, que vive disso, né? A Europa tem, né, no seu PIB dos países, Espanha, França, são projetos integrados, são mixes, né? Quer dizer, em Portugal eles estão fazendo muito isso no norte de Portugal, projetos junto com o empresariado e as câmaras locais. Então, tem uma câmara lá que rege, olha, tu vai assumir aqui, não pode mudar a estrutura, e aqui o que é que vamos fazer? Então, tu vai vendo que é um pouco museu, é casa, ela está falando, é loja, são uma junção de pequenos projetos ali, uma casa, e que várias pessoas são chamadas para aquele espaço. Isso que a Thaís chamou a atenção. Não adianta se recuperar, que aconteceu isso em Portugal, esse debate. Recuperava um prédio e virava uma secretaria de comunicação, que não tinha nada a ver com o prédio. E as pessoas não visitavam. Mas se era uma pastelaria em Vouzela, as pessoas que iam em Vouzela comer aquele pastel tradicional iam naquele espaço. Eles começaram a entender isso. Vender os postais, vender pastel, vender doces, e, ao mesmo tempo, era museu com espaço local, era uma casa, e aí integrando gastronomia, que é muito do nexo, né, da história portuguesa, e eles foram juntando isso. Então, as associações, né, a gente é cheio, né, de associações que não sei o que, de preservação do patrimônio. Então, tem uma sala ali, então se reúne ali. Porque, no fundo, todo arquiteto fala direto, arquiteto historiador, se o prédio não tem uso, não tem passagem, não tem presença, ele vai se deteriorar. Por quê? Se a associação está ali dentro, abriu uma goteira, fecha a goteira, e pinta, ajeita aqui, ajeita ali. Então,
esse tópico que a Naná chamou a atenção, né? Parece tão simples, mas está havendo aí um descompasso. Isso é uma questão que a Carla chamou a atenção, né? Um descompasso entre todo esse saber que se acumula e os empresários e as pessoas que são, inclusive, que podem financiar isso. No tempo do José Pinho, do Antônio José Pinho, eram essas pessoas, eram essas sociedades que financiavam, a gente sabe disso. Pega aí, né? Então, é mais ou menos esse debate que é interessante. E, Alden, tu sabes que eu morei 1 ano na Itália, né? Eu fiz um curso de restauração. E, assim, imagina, a Itália, né, é o berço do patrimônio, né? A Itália tem 65% enfim, da arte mundial está na Itália. Então, eu fui esperando, né, um país muito fechado, né, para as possibilidades, né, em termos de reconversão de patrimônio. E, para mim, foi uma surpresa enorme de ver que eles não são assim, né? Eles se abrem mesmo para o novo, sabe? Ou seja, eles fazem reconversão muito interessante, que talvez aqui no Brasil não fossem possíveis, não seriam aprovadas, né? Eles transformam, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito aqui é o patrimônio integral, a preservação parcial, né? Eu não gosto nem de falar muito de preservação, porque preservação é aquela coisa que pressupõe sempre uma permanência, né? Eu gosto mais do termo conservação, porque o termo conservação ele pressupõe transformações, permanências e transformações, né? Porque para um prédio, né, que cumpriu uma função há 100 anos atrás, nós não podemos querer que esse prédio ele fique intacto hoje para cumprir uma função que é totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente tem problemas de acessibilidade, por exemplo, no centro histórico, que é um problema grave. Como é que eu vou tornar o centro histórico acessível, né? Ora, eu estou falando no centro histórico macro, mas quando a gente parte para um prédio, né, eu preciso dar acessibilidade para o prédio. Então, só por conta disso, eu já vou transformar esse prédio, não é verdade? Ora, e a Itália, eles são muito criteriosos, assim, se é preservação integral, é preservação integral. Agora, o que é uma preservação integral? É uma igreja, é um monumento, é uma coisa, enfim, né? E a preservação parcial, né, eu posso fazer reconversão. Eu não estou aqui defendendo, né, uma política de demolir tudo por dentro, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa também se libertar um pouco, sabe, de certas ideias preconcebidas, entende? Porque é muito difícil a gente inserir um projeto de reconversão, né, dentro de uma situação assim que você não pode mexer nada, que você não pode fazer nada, né? Então, eu acho que vai por aí. Tem também, infelizmente, um discurso político em torno do patrimônio, isso a gente sabe que tem, né? E, enquanto isso, os nossos prédios vão caindo, né? Enquanto a gente está aqui pensando, né, os prédios estão caindo, como é o caso de tantos que a gente vê. A Naná citou, por exemplo, o mercado, né? O mercado de São Brás, que é um prédio lindo e está numa situação deplorável. O Faciola, né, está numa situação difícil. Enfim, eu acho que é um tema assim, que a gente levaria muito. Thaís, eu queria fazer uma pergunta, assim, não sei se as pessoas querem, mas é uma pergunta que eu acho que é interessante. Ano passado eu estive na Itália pesquisando e tudo, e fui em muitas igrejas e tudo. O nosso De Angelis, né, que trabalhou aqui, ele pintou em várias igrejas de Roma, né? Igreja de Santo Agostinho, a igreja de Santo Inácio, que é super famosa, tem lá a capela do Sagrado Coração de Jesus. É uma igreja que foi pintada lá no século XVI, no século XVII. Tem pinturas do século XVIII. O De Angelis trabalhou lá no século XIX e tem capelas ainda por acabar dentro da igreja. Eu perguntei, não, ainda estão fazendo um projeto de pintura para essa capela aqui dentro da igreja. Então,
essa questão, eu adorei aquilo, porque eu achei assim, um prédio vivo, que tem uma semântica, uma longa semântica do tempo, de várias épocas, de vários estilos, de vários momentos. Quer dizer, ele não é preso a um determinado momento. Conforme os bispos vão passando, assim como o Dom Macedo Costa, lá na sua época, tirou obras, colocou outras que estão lá na Sé, isso acontece, não só aconteceu, como acontece na Itália, né? E na Espanha, em Portugal. É óbvio que o setor de patrimônio está muito mais em cima, tem outras regras, não é como no século XVIII, mas permanece viva a igreja. Por exemplo, aqui a gente tem vários exemplos. Eu queria pegar isso para perguntar o caso do Palacete Plínio, talvez tu possa responder também pegando o Solar da Beira, e eu posso até dar um exemplo da catedral, né? Nós perdemos uma das telas importantes da catedral, que é a tela de Santana, e aquele buraco ficou lá, né? Quer dizer, não aparece um pintor e nem um projeto para fazer uma tela de Santana que dialogue com o desenho original, mas fica aquele buraco lá. Numa igreja italiana, já teriam pintado uma nova tela, um grande pintor italiano já teria pintado uma nova tela, dialogando, talvez, com o estilo da época, etc. Então, eu queria fazer essa pergunta desse buraco, dessa coisa que começou a se chamar de falso histórico, e virou assim um buraco, assim, porque isso dificulta obras que deem movimento no trabalho. Então, tudo que é recuperar aquilo que virou ruína, aqui se chama falso histórico. Então, eu queria dizer que eu acho que a Europa é um falso histórico, né? A Europa toda é praticamente um falso histórico, que ela foi bombardeada, né? E, então, qual é esse problema? Né? Qual é esse buraco? Tu tocaste num ponto assim, encantador, né? E num tema super atual. Assim, é claro, o restauro, né, ele vem sendo pensado ao longo do tempo, né? E ele justamente chegou ao que ele é hoje por algumas situações aí no decorrer desse processo, né, que geraram algumas reflexões, né? O patrimônio, né, ele começa, essa discussão do patrimônio começa com uma bula papal, né, ali ainda na época do Renascimento, né, ele percebeu, o Papa, que as ruínas romanas estavam sendo dilapidadas porque eles usavam, né, o mármore das ruínas romanas para empregar em outra obra, né? Ele sentiu que aquilo não estava muito certo. E na época do Renascimento, né, eles tinham uma obsessão pela época clássica, né? E tinha um grupo escultórico que era do Laconte, né? Que o Plínio Velho ele citava muito. Então era assim uma obsessão eles encontrarem esse grupo escultórico. Afinal foi encontrado o grupo escultórico do Laconte. Mas ele foi encontrado aos pedaços. É a figura do Laconte defendendo os filhos, né? Do ataque das serpentes, né? E só que teve um elemento ali que não foi encontrado, que foi a mão do Laconte, né, que era um elemento assim, principal do grupo escultórico, né? E eles abriram um concurso na época, inclusive o Rafael Sanzio foi um dos juízes, né? E o Michelangelo ele faz o esboço, ele estuda, né, a anatomia, enfim, e ele garante, né, ele garantia que a mão do Laconte era assim, né? E quem ganhou foi um outro desenho que ganhou com a mão assim, né? Como se o Laconte estivesse realmente expulsando, né, a serpente. Era uma postura mais heróica, né? E assim eles reconstituíram a escultura, né, através da anaxilose, fizeram uma mão, né, assim. Na década de 50 do século XX, sei lá, eu não sei a data precisamente, descobriram a mão, acharam a mão. E como era a mão? Era assim, do jeito que o Michelangelo achava. E o que fazer nessa situação? Né? Troca a mão?
deixa à mão, que afinal de contas já tinham séculos e séculos de história, né? Então, ficou esse aprendizado, ficou, porque tem a ver com autenticidade, né? Tanto que, quando a gente vê, por exemplo, uma Vênus de Milo, né? E por mais que eu encontrasse o braço da Vênus de Milo, né? E eu tivesse certeza que aquele braço era da Vênus de Milo, que eu tivesse feito várias pesquisas, né? Para realmente... Eu jamais poderia colocar o braço dela, porque aquela obra de arte, apesar dela estar visivelmente, ela possui ausências visíveis, né? Ela é considerada um inteiro artístico, que é o que o Cesare Brandi fala de unidade potencial da obra de arte, né? O grande problema do restauro, da arquitetura, e é aí que eu quero citar o Aldrin, é que muito tempo, por muitos anos, nós, arquitetos, né, restauradores, a gente se utiliza dessa teoria do Brandi, né, da unidade potencial da obra de arte, para a gente usar essa teoria como referência. Só que essa teoria, muitas vezes, ela não funciona para a arquitetura. Né? A gente tem muitas lacunas. E eu, Aldrin, assim, já começo a pensar diferente também. Por exemplo, como é que eu posso chegar para uma comunidade, Veneza, aquele campanário que tem em Veneza não é original. Aquele campanário que tem em Veneza, ele também, ele foi destruído, eu acho que em 1700, caiu um raio, não foi? Ele se arruinou completamente, né? Como é que eu vou dizer para uma sociedade, né, de, olha, vocês não podem construir um campanário porque tem um falso histórico. Tem muita coisa em jogo aí, sabe? É um pertencimento, é uma questão de identidade. Como é que eu posso dizer para uma cidade como Varsóvia, que foi completamente bombardeada na Segunda Guerra Mundial, que eu não posso reconstruir o centro histórico dela? Vocês acabaram agora, né, não tem de uns anos atrás, aquela cidade italiana que sofreu um terremoto. As cidades italianas, gente, elas são todas cadastradas. Se eu quiser fazer do jeito que ela é, eu posso fazer, porque elas estão desenhadas, completamente desenhadas. Como é que eu posso dizer para uma população assim, olha, vocês não podem fazer, porque já caiu, então paciência. É uma questão, sabe, que tem que ser discutida. Né? Quando as pessoas entram na equação, quando a sociedade entra na equação, tudo fica mais difícil. Então, eu estou começando até a mudar um pouco essa minha... A gente muda, né, ao longo do tempo, a gente amadurece. Eu estou começando a repensar essa coisa do falso histórico. Realmente me incomoda de chegar lá em Santo Alexandre e ver uma coisa vazia, né? E com relação à arquitetura, né, eu acho também que a gente... Eu não sei, eu tenho uma visão muito otimista das coisas, né? Eu acho que a gente tem que apostar na nossa arquitetura contemporânea também. Porque, senão, a gente vai estar dizendo, né, que a arquitetura contemporânea não presta. E a gente vai nos fechar, né, diante de possibilidades, né, de coisas bonitas aí, entendeu? Então, por exemplo, vocês não imaginam que tem lugares que, para você construir no centro histórico, você tem que ter tipo de quadrilha elencada, tem que ter tipo de cor, né? Você tem que seguir uma paleta de cores, você tem que seguir uma... Vamos deixar a arquitetura mais livre também, a arquitetura contemporânea, né? Agora, é uma faca de dois gumes, né? Como a gente fala, é andar muito na corda bamba, porque a gente também tem que apostar na boa formação dos arquitetos. Claro. Né? Numa formação de conteúdo, né? O arquiteto, eu dou aula de história da arquitetura, mas, gente, vocês têm que saber a história da arquitetura, porque a arquitetura é precedente, né? Não dá para um arquiteto não conhecer a história da arquitetura. Enfim, Haroldo, queres falar alguma coisa? O Haroldo tá fechado o teu microfone. Não, o que eu tinha para dizer, eu coloquei uma URL ali no chat. Era que o Lamarão, além de ser um paramenteiro,
Ele também era o primeiro tesoureiro do Clube da Assembleia Paraense, quando a Assembleia mudou de Associação do Comércio Arretado do Pará. Ele era tesoureiro de lá e mudou para ser clube, e ele continuou como primeiro tesoureiro. Foi daí que eu cheguei nele. Era só isso. Um abraço para você. Mas, Aldri, eu estou pensando diferente desse falso histórico. Sim, perfeito. Não, perfeito. Não, porque não é tu, né? É uma questão, eu acho que é geral, e também os próprios historiadores, né, têm que lidar com isso, né? Porque ou fazem pesquisa sobre prédios, sobre monumentos, é um tema transversal hoje, em muitas áreas, né? Arquitetura, antropologia, é muito bacana, né? Então, eu pergunto para vocês se vocês têm mais perguntas, e a Naná, não sei se estava querendo falar aqui, Não, e já agradeço. Sim. É que já estamos na hora de encerrar. Muito bem. 4h44. Então, eu já vou logo agradecendo. Primeiro, mais uma pergunta. Ninguém mais queira? Não. Os nossos expositores. Olha, a Carla quer fazer uma pergunta. Muito bem, Carla. A Carla. Estou indo lá. Calma lá que eu sou lenta. Pronto. Na verdade, eu perguntei essas coisas e falei do uso disso, porque eu morei em Barcelona uma época, e lá eles têm um colegiado fortíssimo de arquitetura, desse jeito que tu falaste, viu, Thaís? Que é essa coisa das esquadrias, das áreas, ele é todo dividido, você não consegue trabalhar com cores diferentes nos locais, porém, as obras públicas, as obras que eles restauram, que elas são inseridas na população, elas são absolutamente contemporâneas. As intervenções são contemporâneas, é tudo em aço, é tudo em vidro, e não desqualifica de maneira alguma o prédio. Então, assim, eu tenho uma visão, claro, não sou historiadora, não sou restauradora, então, assim, eu tenho uma visão da arquitetura mais realista, sabe? Uma visão mais do uso dela. Então, assim, eu acho que pintar uma nova santa num lugar onde tem um buraco e dizer essa santa é uma homenagem ao que aqui houve, para mim é válido e está ótimo, entendeu? Então, assim, eu penso que o uso desses espaços, esse reuso e essa reutilização é o que vai fazer com que eles continuem tendo a sua história contada. Porque se o campanário, por exemplo, não tivesse sido restaurado lá, na altura em que ele foi destruído, o prédio não existiria mais. Então, não ia ter nenhum assunto para se discutir se era original ou se não era, porque o prédio já tinha desaparecido. Entendeu? Então, eu acho que essa questão do verdadeiro, existem, lógico, coisas que você tem que tentar ser o mais fiel possível, como tu falaste, na Itália ou em alguns lugares, são igrejas, são alguns monumentos, e a partir daí, tudo que interage com a população, que a população possa não só admirar como uma escultura, mas entrar e usar, fazer parte daquilo, isso tem que sim estar encaixado no momento da contemporaneidade. Senão você não tem como ter uso disso. Entendeu? Porque as coisas mudam. Hoje você tem que ter acessibilidade, você tem que ter internet, você tem que ter as coisas inerentes ao teu tempo. Entendeu? E você ficar parado numa coisa para contar uma história ou deixar que ela se perca porque você não conseguiu dar uma reutilização para ela, eu acho que é pior. Então, essa que é a minha posição, entendeu? Sobre essa questão do ser falso ou se não é, colocando ainda no perguntado. Era isso. É isso mesmo, amiga. É um tema muito importante, né? Perfeitamente. Eu, como historiador, eu acho que tudo é verdadeiro, nada é falso. Também. Porque a história continua. Exatamente. Continua. Exatamente. Ou seja, a santa que se fez hoje não é mais a santa do passado. Ou seja, ela dialoga com o presente. A igreja continua com devotos, com nova... Se a gente for sempre visitar os imóveis com um olhar sobre o passado, a gente corta essa relação. Então, tem que saber qual a dimensão do passado,
saber que nós temos uma dimensão do presente, uma dimensão que estamos vivendo. Exatamente. Eu digo isso, eu completo 50 anos, né? Então eu digo isso porque eu fico pensando, tem horas que eu olho assim, o momento que eu estou vivendo, eu já estou naquela fase que eu me lembro, olha, na década de 60, 70, de 80, era assim. Quando tu começa a ficar assim, tu já está passando, já está ficando velho, né? Não diga isso, não diga isso. Aí já fica ficando. Então, essa relação é muito interessante você olhar o passado, mas a partir das coisas que estão acontecendo no presente. Isso. E olha que eu sou historiador, né? É super amarrado no passado. Mas eu fiquei muito impressionado, inclusive de Itália, Portugal. Por exemplo, as ilhas lá, Açores, né? As ilhas açorianas, elas são super rígidas. Tu vê o padrão das casas, elas têm a mesma altura, não tem edifício. Ananá, até nós tivemos na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, não tem edifício, não tem nada disso. Elas todas é quase como se fosse uma Ouro Preto na beira do mar. Porém, internamente, as casas são todas contemporâneas. Elas têm ar-condicionado, as esquadrias nem são mais de madeira. Elas são naquele modelo colonial, mas com uma tecnologia altamente contemporânea. Então, isso eu achei fantástico. E em Portugal toda é assim, em França, porque eles vivem em constante diálogo com o passado. Eles sabem disso. Então, eles têm que produzir tecnologia nova, recente, mas que dialogue com o desenho do passado. Então, isso é muito... Eu acho que ainda não caiu essa ficha entre nós. Quer dizer, Não sabe, Isaura, quando eu estudava lá, né, eu fui aluna de uma professora da Politécnica de Madrid, chamada Maria Luísa Ferrigos. A Maria Luísa Ferrigos, ela trabalhou no projeto de Havana Velha, e ela trabalhou no projeto das Ilhas Tenerife. Ela é uma espanhola. Muito legal ela. E eu me lembro, existe muito essa discussão da habitação do centro histórico, né? Porque o que dá visibilidade para um lugar é a habitação. Né? O que a gente vê que acontece hoje, não na cidade velha, né? Porque a cidade velha ela ainda é um ambiente bem residencial, mas o comércio, 5 horas não tem ninguém não, né? Da tarde. Isso é ruim, né? Como seria bom se a gente tivesse, como tem na Europa, por exemplo, que os nossos centros históricos fossem habitados, né? E pensando nisso, eu perguntei para ela assim, professora, então a gente tem que dar condições, as mínimas condições para essas pessoas quererem morar no centro histórico, né? E ela me respondeu, uma coisa que eu nunca me esqueço, as mínimas não, Thaís, as máximas. As máximas. Sabe, é isso, né? Isso. As pessoas têm que querer viver naquele imóvel. Quando eu cheguei, eu moro numa casa, 115 anos tem a minha casa, aqui no Marizal. Quando eu cheguei aqui, os meus vizinhos disseram, olha, eu posso te indicar alguém para tirar esse piso aí, que é todo de tábua corrida. Pô, eu fui morar numa casa de 100 anos, é justamente porque eu quero esse piso, não quero trocar. Só que eu quero uma casa bacana, com todo esse desenho e tal. Daí, claro, fazendo todas as coisas que eu queria, ajeitando e tudo, mas o cara que vem entregar água, ele pergunta, isso aqui daria um bar fantástico, é um bar aqui? Todos perguntam se é bar, se é loja, se é... Pergunta, eu digo, não, isso é uma casa, tem panela de pressão funcionando na cozinha, tem peixe assim sendo tratado aqui, tem cachorro, gato, mas é porque as pessoas... Elas, quando veem uma casa antiga, elas já pensam que vai ser um bar ou uma loja, porque a pessoa não vê morar, mas daí fica maravilhado, oh, que fantástico, como é que dá para morar? Então, esse processo de educação sentimental, que eu digo, né? Você tem que mostrar ao cidadão contemporâneo que é possível viver de um modo contemporâneo num ambiente que foi de uma outra época. Porque tem quarto, tem banheiro, é diferente, né? Os desenhos, e você tem que lidar com isso. Mas é uma coisa que é bonita, tem materiais fantásticos do passado, adaptados à nossa vida. Eu não troco, por exemplo,
a temperatura da minha casa por uma temperatura dessas casas de hoje. Sim, gente. E o calor é diferente. Então, por quê? Porque é alto, é direito, a janela é grandona. Então, tem isso aqui, tem um quintalzinho lá que dá uma brisinha para cá. Então, tem isso. E essas coisas eu acho que tem que ser pensadas, ensinadas e dialogadas, mostradas para os arquitetos, inclusive, né, que são os caras que estão ali. Aquilo que a Carla falou é muito interessante, né? É o cara que vai atender o cliente, né? Que vai dizer, olha, amigo, tu pode aproveitar essa tua janela aqui, tu pode fazer isso aqui, e vai ficar bonita. Tem essa aqui que funciona legal, tu não precisa fazer um taperebá flex na tua casa, né? Encerra. É isso. Gente, muito obrigado, foi fantástica a palestra de vocês, a conversa. Olha, 30 pessoas ainda na sala, porque foi bacana. A gente queria agradecer. Chegou no auge de 40 pessoas. Pois é. Queria agradecer a todos e pronto, é isso. Se vocês tiverem uma palavra final. Eu queria agradecer a todos, foi incrível, né? Falar desse tema, para mim, é muito bom, eu adoro, né? Eu sou apaixonada por arquitetura, eu adoro, vocês não imaginam como eu me encontrei no curso de História. Eu juro que eu entrei lá, né? E eu disse, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E eu sou muito grata ao curso de História, ao meu doutorado, porque eu estou pensando de maneira muito diferente, né? Eu dava aula para os meus alunos e as minhas aulas são muito diferentes hoje em dia, né? Eu aprendi a trazer a história para o presente, que foi aquilo que o Aldrin falou, e como isso é importante na arquitetura, né? Então, eu queria agradecer aqui a todos, eu queria agradecer aos meus alunos que estão aqui, eu já vi vários. Eu queria agradecer, eu sou muito amamãezada, né, gente? Eu queria agradecer aqui a minha mãe, os meus tios, a Carla e o Guilherme, a minha família que está aqui, os meus primos, o Paulo, que está aqui também. Luiz, obrigada por ter... A tia Queraci, que está aqui do Rio, veio me ver. Luiz, obrigada, viu, por dividir esse trabalho comigo. Você é um parceiro maravilhoso de trabalho, viu? Muito grata a todos, muito obrigada. O Haroldo Balete também, né? O Haroldo isso é importante para o historiador, hein? Verdade. Haroldo, meu professor querido. Ao senhor Benjamin Amarão, em memória. E ao velho Pinho, né? Meu tataravô. O comendador. É sim, claro. Guto, tu queres falar? Guto. Bem, muito obrigado pela oportunidade, professora Naná, professor Aldrin. Thaís, obrigado imensamente por dividir esse trabalho comigo. E assim como tu és a mamãezada, eu também sou, minha mãe também está assistindo. Obrigado, mãe. E, bem, se quiserem perguntar, entrar em contato depois, ou então precisando de qualquer coisa, estou à disposição também. E muito obrigado por tudo. Então, pessoal, é isso. Boa noite para vocês, boa tarde, boa noite.